Nós já temos a nossa prancha com duas cenas que a gente trouxe do SketchUp, uma planta baixa na escala 1:50 e uma perspectiva. E agora a gente pode colocar mais alguns detalhes e ver um pouco a dinâmica do layout. O layout ele é um programa bem parecido com o SketchUp, a interface é bem similar. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem algumas ferramentas de desenho, como linhas, retângulos, círculos, que quando a gente usa, a gente pode selecionar e procurar a categoria correspondente. Por exemplo, eu desenhei aqui um retângulo, eu tenho aqui uma forma de preencher aqui esse retângulo com alguma cor que eu posso usar. Se eu quiser, eu posso usar algum tipo de padrão. Eu posso também definir a largura da aresta em volta desse retângulo. Então, é um programa, na verdade, bem intuitivo, não tem muita complicação. Se eu quiser usar aqui um texto, eu tenho essa caixa de texto, eu tenho opções também de colocar anotações no desenho, cotas e uma série de outras ferramentas. Aqui na minha imagem de cima eu vou basicamente colocar um texto, então venho aqui em Text, vou fazer uma caixa de texto, vou escrever Loft, ficou um pouquinho pequeno, então eu vou fazer uma seleção e vou procurar aqui do lado direito a categoria correspondente a texto, por exemplo, Text Style, onde eu posso aumentar o tamanho desse texto e eu posso também mudar aqui a fonte, escolher uma fonte que eu considere um pouco mais adequada e colocar um título aqui para essa minha perspectiva. Se a gente quiser um título um pouco mais técnico, a gente pode explorar os scrapbooks aqui do SketchUp, que são, na verdade, desenhos prontos, como se fossem blocos. A gente tem setas, a gente tem figuras humanas, cores, enfim, uma série de objetos que são bem interessantes e a gente pode complementar o que a gente fez lá no nosso SketchUp, usando, inclusive, essas figuras aqui do layout. Eu quero aqui procurar alguma opção de simbologias, por exemplo, vou procurar aqui essa TB Plane, onde eu tenho uma simbologia bem recorrente, que é um título que eu posso usar, por exemplo, aqui na minha planta baixa. Agora, se eu preferir, eu posso também desenhar isso. Eu posso fazer um círculo, colocando uma medida específica que eu vejo aqui embaixo. Se eu quisesse seguir, por exemplo, a BNT, eu teria um círculo aqui com um raio de 6, com um diâmetro de 12 milímetros, com uma linha aqui no meio, e eu poderia escrever aqui o título do meu desenho, planta baixa. De todo modo, eu posso aproveitar esses modelos prontos e simplesmente editar aqui o texto, escrever aqui o que eu achar mais legal, para identificar os meus desenhos. Um recurso interessante aqui do layout é a cota. Como é que funciona a cota? A gente clica no botão de Dimensions. A gente pode, antes de inserir a cota, subir onde eu tenho Shape Style e eu tenho a aparência dessa cota. Se eu não mexer em nada, ela vai ter essa aparência com essa simbologia de círculo nas pontas, que não é tão recorrente quando a gente fala em arquitetura ou design de interiores. Então eu posso mudar, por exemplo, para simbologia mais recorrente, que é essa diagonal dos dois lados. E agora, quando eu clico num ponto e clico em outro, eu tenho aqui essa linha diagonal e eu posso também aumentar o tamanho dessa linha, de modo que fique um pouco maior. E eu queria dar aqui algumas dicas quando a gente trabalha com cotas. Eu vou apagar essas cotas aqui, que são as seguintes. Digamos que a gente queira cotar essa parte aqui de baixo. Uma vez que a gente escolhe o nosso Shape Style, a gente pode descer e procurar uma categoria específica das cotas, que é o Dimension Style. Então eu vou novamente clicar aqui nas cotas, vou procurar o Dimension Style e eu vejo que eu tenho algumas opções. Como é que funciona o sistema de cotas? A gente clica num ponto, a gente clica em outro, e eu posso aqui, em vez de clicar nesse pontinho aqui em cima, se eu quiser cotar essa parede, eu só passo o mouse, indico aqui o eixo, clico, e aí eu vou ter uma cota que está respeitando essa distância. Ele está marcando aqui para mim 0,15 metros, e eu posso continuar cotando fazendo esse mesmo esquema. Eu passo meu mouse, eu indico aqui a guia, clico, depois clico no próximo ponto e eu alinho aqui pela cota anterior. Uma maneira mais rápida de fazer várias cotas é a seguinte:
Uma vez que eu já indiquei essa distância, eu posso basicamente clicar nos próximos pontos 2 vezes seguidas, então dou um duplo clique, e aí ele já acompanha aqui as cotas de acordo com a minha vontade. Então esse método aqui é bem interessante porque ele permite que eu faça uma porção de cotas bem rapidamente. Então estou dando duplo clique, ele está basicamente continuando a cota anterior, mantendo aqui esse alinhamento. Uma outra dica que a gente pode dar é em relação a essa aparência. E aí, nesse caso, eu posso fazer alguns ajustes. Eu vou colocar uma cota nova aqui nessa parte interna da parede, desse ponto até esse. E pode ser que eu não goste desse aspecto da cota com essa curva. Então, eu vou fazer uma seleção aqui da cota. Primeiro, eu poderia, se eu quisesse manter a curva, colocar o alinhamento à esquerda. Pelo menos ele vai ficar um pouquinho mais perto. Agora, se eu quiser pegar essa cota e colocar aqui em algum outro lugar, eu posso desfazer essa curva mudando o Curved para No Leader. Isso quer dizer que eu não tenho mais nenhum tipo de indicação relacionando aqui a minha linha de cota com esse valor. Eu posso agora dar 2 cliques nesse texto e movimentar ele até onde eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar ele aqui no meio ou posso colocar ele aqui do lado esquerdo. Uma coisa que eu posso fazer para ganhar espaço aqui é diminuir um pouco o tamanho do texto. Ele está com 5, então eu vou botar 3. Outra coisa que pode ajudar seria tirar essa unidade de metro. Eu tenho um botãozinho aqui que faz isso, que é o Display Units. Ele vai tirar. E eu posso voltar a alinhar o meu texto, se eu quisesse colocar, por exemplo, ele aqui bem no meio, ou eu posso também deixar ele aqui fora se eu achar mais interessante. Uma outra dica legal em relação à inserção de cotas diz respeito à distância das cotas em relação à planta. A gente já viu que quando a gente insere uma cota, por exemplo, eu vou colocar uma cota aqui, e depois eu vou dar um duplo clique no próximo ponto, ele vai mantendo sempre essa mesma distância e esse alinhamento. Isso funciona também nas outras orientações. Por exemplo, depois que eu coloquei essas cotas, se eu agora quiser cotar essa outra parte do desenho na vertical, eu posso dar um clique nesse ponto e depois, se eu der um duplo clique aqui também, ele vai manter essa mesma distância que eu usei aqui nas cotas verticais. Isso é bem legal para manter o nosso desenho mais organizado, tanto para as cotas parciais quanto para as cotas totais que vão indicar o meu perímetro em sua totalidade.